Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada, o nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão nessa jornada é desmistificar algo que está literalmente operando dentro de todos nós neste exato segundo. E operando sem parar, né? Sem parar, os blocos construtores da vida. Estamos falando dos aminoácidos e das proteínas. Para quem adora mergulhar na biologia molecular e entender os mecanismos da vida, a discussão de hoje é um prato cheio. Com certeza, é fascinante. E, para estruturar essa conversa, a gente pode pensar na biologia como uma linguagem de programação incrivelmente sofisticada. Tipo, em vez de zeros e uns, a natureza utiliza um alfabeto químico muito específico. É uma analogia perfeita. Toda aquela complexidade que vemos na natureza, a força de um músculo, a precisão de um anticorpo ou a eficiência de uma enzima que digere o nosso almoço, tudo isso se resume a algumas regras fundamentais que ditam como essas moléculas microscópicas interagem, se dobram e se conectam. Exato. E para decodificar essa linguagem comigo hoje, eu tenho aqui a melhor companhia possível para analisar esses dados de forma analítica e clara. Eu estou muito animado para começar. Olá, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui para mais essa exploração. Essa analogia do alfabeto ou do código de programação que foi dita é absolutamente perfeita para o que vamos discutir. O nosso objetivo hoje não é simplesmente listar fórmulas químicas. Ninguém quer um livro de decoreba aqui. Nossa, não, de jeito nenhum. O que teremos é entender o como e o porquê. Como essas pequenas moléculas, que muitas vezes parecem, incrivelmente simples quando observadas de forma isolada, conseguem se organizar para formar a infraestrutura de tudo que conhecemos como vida. E não tem nada ao acaso aí, né? Nada. Quando olhamos para a arquitetura biológica, percebemos que não há nada aleatório. Cada ligação química, cada forma tridimensional tem um propósito evolutivo e funcional. A nossa audiência sabe que a beleza da ciência está nos detalhes, e hoje vamos observar de perto a lógica matemática e química que sustenta a biologia celular. Certo, vamos desvendar isso. Vamos começar pela fundação absoluta de tudo, a anatomia básica de um aminoácido. A química define o aminoácido como uma molécula de função mista. Uma definição clássica. E o que isso quer dizer na prática? Significa que temos dois grupos funcionais com comportamentos químicos quase opostos, convivendo ali na mesma estrutura molecular. Dividindo o mesmo espaço. Isso. De um lado da molécula, temos o grupo amina, que normalmente é representado como NH2 ou, na sua forma ionizada, NH3+. E do outro lado, temos o ácido carboxílico, representado por COOH ou COO-. É fascinante pensar que a molécula abriga simultaneamente um caráter mais básico na amina e um caráter ácido na carboxila. E essa dualidade que permite tantas interações complexas. Mas essa dualidade precisa de um ponto de ancoragem sólido, sabe? O que une essas duas extremidades reativas é o que chamamos de carbono alfa, ou C-alfa. O centro de tudo. Exatamente. Podemos imaginar esse carbono alfa como o coração estrutural da molécula, o eixo central. E para que a estrutura se mantenha estável, esse carbono alfa está ligado simultaneamente a 4 coisas diferentes. 4 ligantes. Isso. Ele se liga ao grupo amina, que acabou de ser mencionado, à carboxila, ao átomo de hidrogênio simples e, crucialmente, a um quarto elemento chamado de radical R, ou cadeia lateral. O famoso radical R. Ele mesmo. Esse radical R é a grande variável da equação. A espinha dorsal do carbono alfa com a amina e a carboxila é sempre igual, mas o radical R muda. É ele que dá a personalidade do aminoácido, digamos assim. Perfeito. É ele que vai dar a identidade específica, o tamanho, a carga elétrica e a afinidade com a água para cada um dos diferentes aminoácidos que compõem as proteínas. É a parte customizável do código. Mas, analisando as regras da química orgânica, tem uma exceção estrutural muito curiosa a essa regra de ter 4 ligantes diferentes ao redor do centro. Existe um aminoácido específico, a glicina, que quebra esse padrão. A rebelde glicina. Pois é. Se o carbono alfa precisa se ligar a 4 coisas distintas, e a glicina é um aminoácido funcional, como é que ela resolve essa questão do radical R
sem desestabilizar todo o conceito? Bom, a glicina resolve isso sendo a epítome da simplicidade. Isso introduz um conceito maravilhoso, que é o fato dela ser aquiral. Aquiral, sem quiralidade. Isso. A regra de ouro da quiralidade na química determina que, para haver um centro quiral, o carbono central precisa obrigatoriamente estar ligado a 4 grupos completamente diferentes. E na glicina isso não acontece. Não mesmo. No caso da glicina, a natureza foi pelo caminho de menor resistência. O radical R da glicina é simplesmente mais um átomo de hidrogênio. Então, o carbono alfa dela fica ligado à amina, à carboxila e a 2 átomos de hidrogênio idênticos. Ah, entendi. Como tem essa repetição do hidrogênio, a assimetria vai embora. Exato. Sem 4 ligantes diferentes, não há centro quiral. Ela foge à regra geral de forma muito elegante, o que, aliás, torna a glicina extremamente pequena e flexível. Isso permite que ela se encaixe em espaços muito apertados nas estruturas das proteínas onde, olha, nenhum outro aminoácido caberia. Uma vantagem mecânica gigante. Gigante. O que é fascinante aqui é o desdobramento desse conceito de quiralidade para todos os outros 19 aminoácidos principais. Quando os 4 ligantes são realmente diferentes. Pero são moléculas que são imagens especulares não superponíveis uma da outra. Imagens de espelho. Isso. A melhor forma da nossa audiência visualizar isso é olhando para as próprias mãos. A mão esquerda é uma imagem no espelho da mão direita. Elas têm os mesmos componentes, né? Um polegar, 4 dedos, uma palma. Mas não dá para sobrepor perfeitamente. Tente colocar a mão esquerda perfeitamente sobre a direita, viradas para o mesmo lado, e os polegares apontarão para direções opostas. Elas não são superponíveis. No nível molecular, isso cria 2 versões do mesmo aminoácido. A forma L, de levógero, e a forma D, de dextrógero. Essa analogia das mãos esclarece muita coisa e traz à tona um dos fatos mais intrigantes da evolução. A biologia celular atua como uma engrenagem que só aceita um tipo de mão. Seres vivos, a configuração usual que encontramos é sempre a configuração L. Ou seja, de todas as infinitas colisões químicas possíveis nos oceanos primordiais, a vida na Terra se organizou para trabalhar quase exclusivamente com os aminoácidos em sua versão L. É impressionante. É uma padronização universal incrível que permeia desde uma simples bactéria até o cérebro humano. Sem dúvida. E as implicações estruturais disso são massivas. Essa uniformidade permite que as enzimas e as proteínas se dobrem com uma precisão absoluta, formando hélices e folhas tridimensionais superestáveis. E se misturasse, o que aconteceria? Um desastre estrutural. Se o maquinário celular começasse a inserir aminoácidos na configuração D, de forma aleatória no meio de uma cadeia L, a estrutura inteira colapsaria. A hélice perderia sua torção correta, as pontes de hidrogênio não se alinhariam e a proteína se tornaria um emaranhado inútil. Um código corrompido. Totalmente corrompido. A padronização em L não é apenas uma curiosidade química, é um requisito arquitetônico absoluto para a estabilidade da vida complexa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós já entendemos o formato, a quiralidade e a dualidade do bloco individual. Mas uma proteína não é um aminoácido flutuando sozinho. Seria muito ineficiente se fosse. Sim, então como essas peças se unem de forma tão resistente para construir as grandes estruturas moleculares? O mecanismo de união ocorre através da famosa ligação peptídica. A queridinha da bioquímica. É nesse momento que a química estática se transforma em biologia construtiva. E o processo químico por trás dessa união é brutalmente eficiente. De fato, a mecânica dessa ligação é uma das reações mais importantes do universo biológico. A ligação peptídica é, do ponto de vista da química orgânica, uma ligação amida. Ela acontece quando o carbono carbonílico, que faz parte daquele grupo ácido da carboxila de um aminoácido, se aproxima e se liga diretamente ao nitrogênio do grupo amina do aminoácido vizinho. Um encontro de titãs. Mas essa ligação tem um custo.
Ela é formada por meio de uma reação de condensação, que também é frequentemente chamada de síntese por desidratação. Desidratação porque perde água. O próprio nome já entrega. Para que a forte ligação covalente entre o carbono e o nitrogênio se forme, os dois aminoácidos precisam abrir mão de alguns átomos. O grupo carboxila perde uma hidroxila, que é um oxigênio e um hidrogênio, e o grupo amina perde um hidrogênio. H2O. Juntos, eles formam uma molécula de água. A água é eliminada, expulsa do sistema, e a ligação entre os dois blocos se consolida de forma incrivelmente resistente. É um design muito admirável. Para colar as duas peças perfeitamente, a reação espreme uma molécula de água para fora do encaixe. E o mais brilhante é que, quando unimos o primeiro e o segundo aminoácido, a estrutura resultante continua tendo extremidades reativas. Sempre pronta para a próxima peça. Exato. Se a gente for adicionando mais e mais blocos, criando uma corrente longa, a gente estabelece uma clara direcionalidade na molécula. De um lado dessa corrente, teremos o que chamamos de N-terminal. A porta de entrada. Essa é a extremidade onde o grupo amina do primeiríssimo aminoácido ficou livre, intocado, e do outro lado da corrente, lá no último bloco que foi adicionado, temos o C-terminal, onde a carboxila está livre. É como ler uma frase em um livro. Existe um ponto de partida perfeitamente definido, o N-terminal, e um ponto final, o C-terminal. E essa direcionalidade orienta completamente o maquinário celular. Quando o ribossomo está sintetizando uma nova proteína a partir das instruções do RNA mensageiro, ele sempre constrói a cadeia do N-terminal em direção ao C-terminal. Sem exceção. Sempre. Mas, expandindo um pouco a visão sobre essa construção, há uma matemática simples envolvida nessas combinações que ilustra muito bem o poder da biologia. A natureza trabalha rotineiramente com 20 aminoácidos padrão. Nosso alfabeto de 20 letras. Se considerarmos a formação de um simples dipeptídeo, ou seja, a união de apenas duas dessas peças, a ordem de encaixe importa muito. Uma sequência composta por alanina seguida de valina é estruturalmente diferente de uma sequência de valina seguida de alanina. Não é só jogar no mesmo saco. A ordem muda o produto final. A matemática dessa combinatória revela algo formidável para quem curte números. Se temos 20 opções para a primeira posição no N-terminal e 20 opções para a segunda posição no C-terminal, a conta é puramente multiplicativa. 20 vezes 20. 400 opções. Isso resulta em 400 dipeptídeos diferentes possíveis. Pensemos no impacto disso. Com um espaço de apenas 2 posições, utilizando esse alfabeto de 20 blocos, já temos 400 moléculas únicas, cada uma com potenciais características físicas e químicas distintas. E isso é só para um dipeptídeo de 2 blocos. Exatamente. Se aplicarmos essa mesma matemática para uma proteína de tamanho médio, que possui centenas de aminoácidos enfileirados, o nível de variedade e complexidade evolutiva que se pode atingir é praticamente infinito. A gente entende rapidamente como a natureza consegue criar desde as fibras rígidas do nosso cabelo até as lentes transparentes dos nossos olhos, usando exatamente as mesmas peças básicas. É lindo. Essa plasticidade estrutural é o motor da evolução molecular. Porém, a versatilidade dos aminoácidos vai muito além de servirem apenas como blocos passivos de construção em uma longa corrente. Eles são agentes químicos altamente reativos que sofrem transformações contínuas. Mudando de forma e função. O que nos leva a analisar as reações de modificação química que podem ocorrer nessas extremidades funcionais, especificamente a esterificação e a acilação. Modificar um aminoácido muda completamente a sua função, permitindo que o metabolismo regule processos de forma muito fina e controlada. Então, o que tudo isso significa na prática do laboratório ou dentro da célula? Significa que a gente pode alterar as características de solubilidade e reatividade dessas moléculas. Vamos pegar a reação de esterificação, por exemplo. Uma transformação clássica. Nesse processo químico, o foco de ataque é o grupo da carboxila. É essa extremidade ácida do aminoácido que vai reagir com um álcool para formar um composto chamado éster. Mas tem um detalhe.
Essa conversão não é um processo que ocorre de forma espontânea ou rápida à temperatura ambiente, não. Não, ela precisa de um empurrãozinho. Para que a transformação do grupo carboxila em éster aconteça com eficiência, a reação exige um catalisador ácido. Um ácido forte. Exato. Sem a presença de um ácido forte, como o ácido clorídrico, o HCl ou o ácido sulfúrico, H2SO4, a energia de ativação necessária seria alta demais. O catalisador entra, acelera violentamente o processo e sai intacto, permitindo que o aminoácido seja esterificado. E por que o corpo ou o cientista iria querer fazer isso? A importância disso é imensa, porque ao transformar a carboxila em um éster, nós removemos a carga negativa que a carboxila costuma ter em pH fisiológico. Isso torna a molécula mais apolar, mais lipofílica. Ela gosta mais de gordura. Exatamente. O que permite, por exemplo, que ela atravesse membranas celulares com mais facilidade, um princípio que é frequentemente utilizado no design de fármacos na indústria farmacêutica. Muito inteligente. Mas, como a gente bem pontuou antes, a molécula tem duas extremidades. Se a esterificação trabalha sobre a carboxila, nós temos a acilação operando do outro lado. Sim, a outra ponta da molécula. Quando olhamos para a acilação, que é frequentemente exemplificada com a nossa velha conhecida a glicina simples, o grupo funcional que reage é a amina. Na acilação da glicina, é o grupo NH2 que atua ativamente na reação. E quando essa extremidade amina reage com um agente acilante, o produto resultante é uma amida. Olha o aminoácido mudando de identidade de novo. É impressionante observar o aminoácido como uma verdadeira ferramenta multiuso. Dependendo da necessidade do ambiente químico, ele pode sofrer uma reação na carboxila de um lado ou uma reação na amina do outro. E é essa reatividade seletiva que permite que moléculas mais complexas sejam sintetizadas. Uma caixa de ferramentas completa. Mas toda essa química de base serve como preparação para compreendermos o cenário real. O corpo humano não é um tubo de ensaio isolado, paradinho. Ele é um sistema termodinâmico altamente caótico e, milagrosamente, perfeitamente orquestrado ao mesmo tempo. E se conectarmos isso ao quadro geral da biologia humana, entramos no fascinante universo do metabolismo de aminoácidos. A célula precisa constantemente construir novas proteínas, claro, mas também precisa degradar as antigas, reaproveitar partes e converter moléculas para gerar energia. Uma usina de reciclagem 24 horas por dia. É uma economia de reciclagem em tempo real. E para gerenciar as transformações naqueles grupos amina que acabamos de discutir, as células dependem de uma coenzima essencial, o PLP, ou piridoxal 5'-fosfato. Nome complexo, função vital. O PLP atua como um verdadeiro maestro enzimático, é uma molécula derivada da vitamina B6, o que, aliás, reforça por que os micronutrientes são tão vitais na nossa dieta. Sem a vitamina B6 para gerar o PLP, o metabolismo das proteínas entraria em colapso rapidamente. A analogia do maestro é perfeita para entender a reação de transaminação. O PLP rege uma troca de grupos químicos que lembra muito a lógica da brincadeira da dança das cadeiras. Musical chairs. Isso. Na transaminação, a célula não destrói o aminoácido, ela o converte. O PLP facilita a transferência direta do grupo alfa-amino de um aminoácido doador para uma molécula receptora, que a gente chama de alfa-cetoácido. É uma troca rápida e limpa. Quando a música para e os grupos trocam de lugar, o resultado é a formação de um aminoácido novinho em folha e um novo alfa-cetoácido. A célula literalmente pega a cabeça de uma molécula e coloca no corpo de outra. Essa imagem é muito boa. E isso permite que o corpo fabrique aminoácidos não essenciais sob demanda, dependendo da necessidade imediata do tecido. Essa capacidade de interconversão é o que permite ao fígado e aos músculos manterem o equilíbrio dinâmico durante o jejum ou, digamos, exercícios intensos. É a flexibilidade metabólica. Mas tem um porém. A transaminação é só uma troca limpa. Às vezes, o corpo tem um excesso de aminoácidos e precisa degradá-los para usar o esqueleto de carbono como fonte de energia pura. Queimar o combustível. Quando isso acontece, a dança das cadeiras não é mais suficiente.
O grupo amina precisa ser removido definitivamente do sistema. É nesse ponto que entra a reação crucial da desaminação oxidativa, um processo que tem o glutamato como protagonista central. O glutamato é a molécula que frequentemente assume o fardo de carregar esses grupos amina excedentes, né? E na desaminação oxidativa, as consequências dessa reação são vitais para o organismo. É uma via de mão única. Ao contrário da transaminação, onde o grupo amino apenas mudava de parceiro, aqui o grupo amino é literalmente clivado. Ele é arrancado da molécula de glutamato. Os produtos finais desse processo são altamente específicos. A reação gera íons amônio, conhecidos quimicamente como NH4+, e deixa para trás o alfa-cetoglutarato. E essa separação é o verdadeiro ponto de inflexão no metabolismo energético, o que levanta uma questão importantíssima sobre fisiologia e sobrevivência celular para o pessoal que está acompanhando a gente. O que a gente faz com esses produtos? Exatamente. Nós geramos o amônio e alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato é extremamente útil. Ele é um intermediário-chave que pode imediatamente ser injetado nas mitocôndrias para gerar ATP, que é a energia bruta da célula. Ele é reciclado e muito bem-vindo. Energia é sempre bom. Mas o íon amônio é uma história completamente diferente. O amônio livre é neurotóxico. Se a concentração dele subir minimamente no sangue, os danos ao sistema nervoso central são catastróficos. Um veneno interno. Portanto, o corpo não pode simplesmente deixar o amônio flutuando por aí, pegando carona na corrente sanguínea. A produção de amônio na desaminação oxidativa exige que o fígado entre em ação imediatamente. Ele captura essa substância tóxica e a converte em ureia, através do ciclo da ureia. Que é inofensiva e solúvel. Isso. A ureia é segura e pode ser excretada pelos rins na urina sem problema nenhum. É a prova definitiva de que, na biologia, cada reação química está intimamente ligada a um sistema de segurança sistêmico. Tudo funciona numa rede de dependência contínua. Cada subproduto químico encontra o seu destino perfeito em uma via metabólica secundária. Nossa exploração detalhada mergulhou fundo nos alicerces da bioquímica hoje, e a quantidade de precisão que a gente descobriu é notável. É uma máquina perfeita. Vamos recapitular de forma objetiva a jornada molecular que traçamos aqui. A gente iniciou entendendo a identidade do aminoácido, marcado por essa função mista e pela união inseparável entre o grupo amina e a carboxila ao redor do carbono alfa. E ao olharmos para esse carbono alfa, compreendemos as leis rigorosas da quiralidade, ressaltando o caso fascinante da glicina, que escapa à regra por ter apenas átomos de hidrogênio no seu radical, tornando-se aquiral. Também vimos a escolha estrutural inegociável da natureza, que padronizou a configuração L para construir os andaimes proteicos, rejeitando as versões em espelho, as formas D. Isso garante o enovelamento e o funcionamento correto de todas as enzimas. Em seguida, desvendamos o mecanismo de síntese, a poderosa ligação peptídica. Entendemos como a reação de condensação expulsa uma molécula de água para forjar a união química, criando aquelas cadeias organizadas que são lidas sempre do N-terminal para o C-terminal. Como um livro. Discutimos também as modificações químicas precisas, como a esterificação com catalisador ácido e a acilação da glicina, que conferem novas propriedades e utilidades a essas moléculas. E por fim, amarramos toda a química ao contexto vivo do metabolismo, que é onde a mágica acontece de verdade. Vimos o papel insubstituível do PLP, a coenzima que permite a transaminação, adaptando a oferta de aminoácidos à demanda energética da célula. Exploramos a quebra final através da desaminação oxidativa do glutamato, que ilustra perfeitamente como o corpo humano extrai energia na forma de alfa-cetoglutarato, enquanto, de forma brilhante, implementa defesas urgentes como o ciclo da ureia para manejar a toxicidade dos íons amônio. É uma engenharia de sobrevivência refinada ao longo de bilhões de anos. É um nível de otimização que nos deixa maravilhados com a biologia. Mas antes de finalizarmos a nossa análise de hoje, eu quero deixar quem nos ouve com uma reflexão provocativa, algo que extrapola o funcionamento natural do nosso corpo.
Adoro essas provocações. Nós discutimos longamente como a vida na Terra depende intrinsecamente do uso exclusivo de aminoácidos de configuração L. As enzimas, os ribossomos e os anticorpos evoluíram para reconhecer e processar unicamente esse formato. A matemática da natureza é impressionante. Certo. Agora, se pensarmos no avanço da biologia sintética moderna, o que aconteceria se começássemos a construir proteínas artificiais em laboratório utilizando exclusivamente aminoácidos da configuração D? Uau, isso muda as regras do jogo. Completamente. Como os vírus, as bactérias e até mesmo as enzimas digestivas do nosso planeta só sabem atacar e quebrar proteínas em formato L, um organismo ou uma proteína sintética baseada em cadeias D seria essencialmente invisível para o sistema de degradação da natureza. Seria como falar um idioma que nenhum vírus na Terra compreende. Exatamente. Estaremos diante de uma estrutura biológica virtualmente imune a todas as infecções virais terrestres e impossível de ser digerida pelos predadores microscópicos comuns. Se conseguimos dominar a química da ligação peptídica ao ponto de criar polímeros reversos que a evolução nunca viu, as fronteiras da medicina e da criação de novas formas de vida sintéticas se tornam quase ficção científica. É de explodir a cabeça. Será que o futuro da imunidade extrema e da biotecnologia reside justamente na imagem especular da vida que conhecemos? É uma excelente pergunta para deixar no ar. O potencial é assustador, mas incrivelmente empolgante. Essa é uma daquelas ideias que expandem a nossa visão sobre o poder da química fundamental. Agradeço muito a companhia de todos nesta jornada de mergulho profundo na ciência da vida. Continuem questionando os mecanismos que sustentam a nossa realidade e nos vemos na nossa próxima exploração.